Chegamos agora no tipo 3. O tipo 3 ele é focado na imagem. O nome dele seria resultado, sucesso ou performance. Por que desse nome? Porque ele trabalha tudo em termos de meta. Sabe aquela pessoa que no final do ano traça as metas para o próximo ano? Por exemplo, quais são as metas que a gente costuma traçar? Eu vou fazer academia, vou emagrecer, eu vou, de repente, até me casar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pois é, o tipo 3 ele não só faz as metas, como também ele cumpre todas as metas que ele se propõe. Você conhece alguém assim? Pois é, esse é o tipo 3. O tipo 3 ele vê o mundo de uma forma assim, ele fala assim, o mundo valoriza os campeões e eu vim para ser um campeão. Então, ele é muito competitivo. Ele é aquele tipo de personalidade que, vamos supor que ele tem uma meta, eu quero ser, sei lá, um ator. Ele vai buscar um padrão, um parâmetro. Ele vai perguntar o seguinte: quem é o melhor ator no gênero ou no estilo que eu quero? Vamos supor que seja um ator aí top, sei lá, vou falar pra mim, Fernanda Montenegro. Eu pego ela ali como meu parâmetro e aí ele vai querer, vai buscar criar esse parâmetro e vai falar assim, eu quero ser melhor. Ele sempre se nivela por cima, mas ele sempre busca uma comparação com alguém ou até com ele mesmo. Então, se ele, vamos supor que ele já é um atleta de alta performance, ele já é o top, ele já é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna é um 3. Ele já é o Ayrton Senna da categoria dele. Então ele vai competir com ele mesmo. Ele vai querer se superar. Por isso eles são muito bons nos esportes. Existem alguns tipo 3 campeões por aí espalhados, atores, eles são sempre focados em resultado e eles buscam sempre o melhor resultado, eles querem ter sucesso. Então ele acha que o mundo valoriza mais o ter do que o ser. Então é muito comum você perguntar: oi, tudo bem? Fala sobre você. Um tipo performance, ele vai sempre falar assim: ah, porque eu comprei uma casa, porque eu tenho um carro tal, porque eu fiz tantos cursos. Eu tenho alguns amigos tipo 3 que eles gostam de conhecimento. Então você chega no quarto dele, no escritório, ele coloca todos os certificados na parede, porque ele gosta de troféu, ele gosta de mostrar através do ter, da materialização, aquilo que ele conquistou. Então, se ele tem troféu, ele vai pôr na casa dele para todo mundo ver. Ele gosta dessa materialização. São pessoas muito focadas na imagem. Então, a imagem para ele é tudo. E eles têm uma característica interessante que é o seguinte: eles usam a roupa, eles escolhem a roupa que eles estão usando em função da imagem que eles querem passar. Então, eles trocam muito de roupa. Se eles saírem de um evento e tiverem que ir outro evento completamente diferente, com público diferente, provavelmente eles vão em casa para trocar de roupa. Eles não vão conseguir ir de um lugar para o outro usando a mesma roupa que passa uma imagem diferente. Então eles se preocupam com a aparência. É uma personalidade que você não vai vê-la chorando nunca. Vai ser muito difícil você ver uma personalidade tipo 3 demonstrar a sua fraqueza. Né? Nesse momento, normalmente ele se envergonha, ele vai para a caverna, vai se reconstruir e quando ele voltar, ele já volta dando a volta por cima, tá ok? Trazendo aí um resultado diferente. Então, olha só, eles são orientados para a meta e a meta deles não é só em curto prazo, eles têm uma meta em curto, médio e longo prazo. É muito comum, tipo 3, ele ter meta para 3, 5 anos. Então ele sabe exatamente onde ele vai estar daqui 5 anos, fazendo o que, em que cargo, o que eles querem. E quando eles perdem as metas, a vida fica meio sem graça. Então eles estão sempre buscando meta. Uma coisa legal também é que eles curtem mais a caminhada do que a chegada. Então, quando eles estão chegando no alvo que eles determinaram, logo eles já mudam de foco. Eles não curtem chegar lá e chegar na vitória, eles gostam do caminhar de sucesso. Então, eles estão sempre presos aí nesse caminhar.
e eles evitam por tudo o fracasso. Então eles não entram numa briga para perder. Sempre que eles entrarem numa briga é para ganhar. Então se ele assume uma meta ou assume aí uma atividade que ele vai fazer, ele só entra porque ele tem certeza que vai dar certo, que ele vai ganhar. Eles têm uma fixação. Qual é essa fixação? É a vaidade. São pessoas vaidosas. E não é uma vaidade do dicionário, entendeu? É uma vaidade relacionada com a imagem que ele quer passar. Então ele quer passar uma imagem de bem-sucedido. Ele quer passar uma imagem de vitorioso. E com isso existe uma paixão. Qual é a paixão que eles têm? Apesar do nome paixão ser bonito, eu já falei, não é normalmente coisa boa. Ele é apaixonado pelo auto-engano. O que é isso? Ele tem tanta certeza que ele é, que muitas vezes ele vende o que ele não é ainda. Então ele realmente acredita que ele é, mas ele ainda não é. Então ele acaba passando um auto-engano. Ele mesmo se engana. Ele acha que ele é tão bom. Na verdade a gente brinca, fala assim... ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto. Não, ele tem certeza que ele é a última Coca-Cola do deserto. Então ele se acha melhor que os outros. Isso é um auto-engano, porque existem pessoas com competências, com qualidades diversas, né? E ele acha sempre que ele é melhor que as outras pessoas. Num bom sentido, não é que ele quer diminuir o outro, não. Ele simplesmente acha que ele é. Ele tem uma autoestima lá em cima, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa que gosta de si e acredita no seu potencial. Qual é o movimento de estresse do 3? O 3 ele tem um movimento de estresse que é quando ele acha que está fracassando, ou quando ele vê que o esforço dele não está levando ele para o sucesso, ou ele não está conseguindo ter o resultado que ele quer. Nesse momento ele entra em estresse. Quando ele entra em estresse, ele entra num movimento de vergonha. Ele fica com vergonha do fracasso, ele fica com vergonha da crítica, porque ele é muito ligado, lembra que ele é emocional. Então ele acha que ele é racional. Se você perguntar para um 3, ele vai se achar o mais racional de todos. Mas ele é muito emocional. Mas por quê? Como é que o emocional do 3 aparece? Ele aparece o quanto que ele se preocupa com o que o outro preocupa que ele parece ser. Então a imagem dele, se essa imagem de sucesso é abalada, isso afeta muito ele, então ele oscila muito. Ele tá bem, tá se achando autoestima lá em cima. Aí alguém faz uma crítica, a autoestima dele vai lá embaixo. Então ela oscila muito a motivação dele em função da percepção externa. Por isso que ele quer sempre passar uma imagem de sucesso, para que a autoestima dele se mantenha em alta. Nesse momento, ele vai no 9. O 9, ele é uma personalidade que busca harmonia, paz. Então, nesse momento, ele vai lá no 9 e pega toda a procrastinação do 9, que não é um ponto bom. Lembra que no estresse a gente pega o que a personalidade tem de ruim. Então, ele pega a morosidade, a procrastinação do 9 e ele, que é uma pessoa extremamente ativa e realizadora, começa a procrastinar. O que? A solução do problema. Então ele começa a enrolar, a achar desculpa, a não resolver e ele se cala e vai buscar feedback, vai buscar se autoanalisar para ele voltar depois numa posição de sucesso novamente, tá ok? Depois ele tem o seu movimento também de evolução. Lembra que eu falo sempre que tem o estresse e a evolução? No movimento de evolução do 3, ele vai buscar no 6. O 6 ele busca segurança, tá ok? O 6, ele é vamos dizer assim, ele é precavido. Então ele vai no 6 e se torna planejador. É por isso que ele tem todas as metas anotadas normalmente, ou tá na cabeça, ou às vezes ele tem até um caderno. Eu conheço alguns tipo 3 que ele tem um caderno de vários anos que ele vai anotando as metas dele nesse caderno. Esse é o movimento de evolução, ele vai lá e vai se planejar, ele vai tentar antecipar os problemas, pensar nesses problemas ou aonde ele quer chegar. Normalmente ele vai mais planejar aonde ele quer chegar, tá ok? Então, recapitulando, o 3, ele é vaidoso e ele tem o auto-engano. Uma dica aí para o tipo 3 é o seguinte: normalmente o tipo 3, seja ele homem ou mulher, ele é sempre focado no trabalho. Sabe aquela pessoa mais workaholic? Que trabalha o tempo todo? Às vezes até ele tem o sábado e domingo, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar. Para ele trabalhar
é prazer. Então ele acha que o trabalho é prazer. Então uma dica é você tomar um pouco de cuidado, principalmente com a família. Ele é muito questionado pelas pessoas, principalmente familiares e quem ele ama, pela ausência. Sempre a família está reclamando a ausência dessa pessoa. Então a dica é: equilibre trabalho com família. Muitas vezes o 3 só vai perceber que a família é importante, para ele é muito importante a família, ele só vai perceber quando ele perde. Às vezes quando ele vai perceber, ele já perdeu a esposa, ou já perdeu o esposo, ou já perdeu o filho, ou já perdeu o pai, a mãe já nem liga mais. Por quê? Porque ele se afasta demais. Outra questão importante que você 3 tem que trabalhar é o equilíbrio entre o ter e o ser. Normalmente o 3, ele fala tanto em ter que as pessoas até olham para ele assim de uma forma meio desconfiada. Acha que ele é um pouco ganancioso. Sabe aquela pessoa mais esperta que tá sempre olhando para si e querendo tirar vantagem? Vou dar um exemplo. Uma vez uma aluna minha me falou assim, falando das personalidades, ela falou assim: nossa, professora, eu vi que eu tenho isso, que ela recebeu um convite de um amigo para sair. Na hora ela fez um movimento: será que vale a pena eu sair com essa pessoa? Ele pode, de repente, ser um cliente meu, ele é uma pessoa que pode comprar o produto que eu vendo. É melhor eu ir mesmo estando cansada. E aí ela falou assim: professora, se não tivesse a venda, eu tinha falado para eu vou não. Mas ela foi porque tinha uma segunda intenção, que era manter um relacionamento comercial com aquele amigo. E às vezes as pessoas veem isso como uma forma meio, sabe, parece que tá querendo tirar vantagem ou só faz as coisas por interesse. Então cuidado com o ter e o ser. Às vezes o ser também precisa ser trabalhado. Então busque cursos de autoconhecimento, trabalhe a sua espiritualidade, para que você não fique tão preso no ter o carro, ter a casa, ter as coisas, e quando você perceber, você não tem o que é mais importante, que são as suas relações, as pessoas que você ama, os seus amigos, pessoas que vão estar com você independente de você ter as coisas que você tanto busca, tá ok? Tenha metas, mas também busque cultivar e se relacionar sem interesses, tá bom? Se você gostou, dá um like, tá ok?